Atualmente, a gravação de mais um encontro do Clube do Livro. Esse mês de março, nós lemos Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. É um livro que, né, o propósito dele já está no título, Comece pelo Porquê. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque algumas pessoas inspiram mais do que outras, porque algumas empresas criam essa legião de fãs ao redor das suas marcas. Então, aqui nós vamos ter essa discussão. Logo no começo, ele traz uma mensagem muito legal, que é assim, ó. Existem líderes e existem aqueles que lideram. Líderes ocupam uma posição de poder e de influência. Os que lideram nos inspiram. Sejamos indivíduos ou organizações, seguimos aqueles que lideram não porque somos obrigados, mas porque queremos. Seguimos os que lideram não por eles, mas por nós mesmos. Este é um livro para aqueles que querem inspirar outros e para aqueles que querem encontrar alguém que os inspire. Então, como de praxe, eu vou continuar. Eu separei aqui alguns insights ao longo desse livro. Eu vou trazer eles para vocês, complementando com a minha visão pessoal. Como nos outros encontros, né, a gente começa aqui já na introdução, ele traz por que começar pelo porquê. Ele traz três grandes histórias o caso dos irmãos Wright, da Apple e do Martin Luther King, para exemplificar de como uma pessoa, uma organização, uma ideia pode inspirar outras pessoas, de como que a gente consegue esse movimento, né? Ele traz aqui os irmãos Wright, a Apple e o Dr. King são apenas três exemplos. A Harley-Davidson, a Disney e a Southwest Airlines são outros três. John F. Kennedy e Ronald Reagan também foram capazes de inspirar. Não importa a origem, todos têm algo em comum. Todos os líderes e empresas inspiradores, seja qual for o tamanho ou o setor, pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E essa forma é totalmente o oposto do que os outros fazem. E se pudéssemos todos aprender a pensar, agir e nos comunicar como aqueles que inspiram, eu imagino um mundo no qual a capacidade de inspirar seja praticada não só por alguns poucos, mas pela maioria. Estudos demonstram que mais de 80% dos americanos não estão no emprego dos sonhos. Se mais gente soubesse como construir organizações que inspiram, poderíamos viver em um mundo no qual as estatísticas indicassem o oposto. Mais de 80% das pessoas amariam o próprio emprego. E aqui a gente volta também, né, no propósito, no porquê. A gente viu lá no Jeito Harvard de Ser Feliz que a gente pode transformar o nosso emprego num propósito, numa missão. A gente tem formas de fazer isso. Que a gente tem três formas de ver o que a gente faz, né? Como emprego, como carreira ou como missão. E se a gente transformar aquilo que a gente faz numa missão, a gente encontra o porquê. Encontrando o porquê, a gente consegue fazer isso, né? E a gente consegue transformar na nossa missão e a gente consegue estar feliz onde a gente está fazendo o que a gente faz. E aqui ele vai trazer o porquê, né? O mundo que não começa, a parte 1 ele traz um mundo que não começa pelo porquê. O capítulo 1 é Suponha que você sabe. Nós fazemos suposições sobre o mundo à nossa volta com base em informações que às vezes são incompletas ou falsas. Nós tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. E, independentemente do processo ou dos objetivos, todos queremos tomar decisões fundamentadas. E o mais importante, todos queremos tomar as decisões certas. No entanto, como sabemos, nem todas as decisões se mostram acertadas. Não importa quantos dados sejam coletados, às vezes o impacto dessas decisões erradas é pequeno, outras vezes pode ser catastrófico. Mas cada instrução que fornecemos, cada linha de ação que estabelecemos, cada resultado que desejamos, começa com a mesma coisa, uma decisão. Então, a gente pode escolher, sim, ser movido por um porquê maior, ter um porquê, ser inspirador às pessoas à nossa volta, ter inspiração. Aqui, daí, ele traz o capítulo 2, as recompensas e ameaças que são usadas por organizações e pessoas que não têm um porquê claro, que não são movidas pelo porquê, porque a gente está no capítulo, né, no mundo sem o porquê. Então, as recompensas e ameaças mais comuns são o preço, a exploração do medo, da pressão do grupo social ou de mensagens baseadas em desejos e aspirações do consumidor e promessas de inovação para influenciar o comportamento. Essas são formas de manipulação. Ele traz aqui que a manipulação ela funciona,
porque a gente pode inspirar, fazer, influenciar o comportamento humano de duas formas, pela inspiração ou pela manipulação. E essas são formas de manipulações. A gente trabalha no preço, né? Que é uma manipulação altamente eficaz, quanto a gente não espera a Black Friday para comprar em promoção. E muitas vezes a gente nem pensa mais no preço, na promoção, como algo que envolve uma manipulação. Mas eu baixar o preço, eu fazer uma oferta, eu usar o valor para fazer você comprar, é uma forma de manipulação. Olha, tanto normalmente isso custa X, hoje está custando tal. Você está trabalhando a urgência, você está fazendo a pessoa querer comprar aquilo naquele momento, né? As promoções, sejam as de compre um e leve dois, ou as leve um brinde grátis, são manipulações tão comuns que às vezes esquecemos que estamos sendo manipulados. Aí o medo. Muita gente usa o medo também para forçar o comportamento, né? Quando o medo é empregado, os fatos são incidentais. Profundamente assentada em nosso impulso biológico de sobrevivência, essa emoção não pode ser afastada rapidamente com fatos e números. Quando você está movido pelo medo, você não consegue pensar muito. Então, o medo é uma emoção primária. Quando você era bebê, lá, uma das primeiras emoções que você teve foi o medo. O medo, o seu pai fazia assim, você tinha medo de cair, você era um bebê. A primeira emoção que você desenvolveu foi o medo. A segunda, aí varia muito a teoria, né? Mas a segunda foi a raiva. Mas a primeira emoção que fez a nossa espécie sobreviver foi o medo. Você ouve lá o barulho na árvore, você sai correndo, né? Lá quando a gente era no tempo das cavernas. Por quê? Você não ia esperar para ver se era um leão ou não, se ia morrer ou não. Você saía. Então, o medo é uma emoção primária. Muitas vezes a gente não consegue racionalizar o medo. Muitas vezes não, a gente não consegue, né? Então, quando você está agindo com medo, você não consegue pensar, você só age. Você consegue, hoje em dia, com técnica e trabalho da mente racional, que é porque o medo ele está na amígdala, né? Então, é a primeira reação. Aí, quando você consegue trabalhar o córtex, né, o córtex pré-frontal, que é onde fica o cérebro pensante, a gente diz, né, que é o impulso quando você age, não reage, aí você consegue trabalhar melhor o medo. Mas a sua primeira emoção é o medo. Então, se alguém já lhe vendeu qualquer coisa com a advertência de que temia as consequências caso você não comprasse, saiba que ele está usando uma arma proverbial que reside em sua cabeça para ajudá-lo a ver o valor de escolher a ele e não a concorrência. As aspirações, diferente das inspirações. As aspirações é aquilo que você deseja. Então, se o medo nos motiva a nos afastar de algo terrível, mensagens que evocam aspirações criam uma tentação por algo desejável. Marqueteiros costumam falar sobre a importância de ter aspirações, oferecendo às pessoas algo que desejam alcançar e a possibilidade de chegarem lá mais facilmente. Todas essas mensagens manipulam. Elas provocam em nós uma tentação por coisas que queremos ter ou pela possibilidade de nos tornarmos a pessoa que gostaríamos de ser. Embora positivas em sua natureza, as mensagens dirigidas às aspirações são mais eficazes com pessoas com pouca disciplina ou que sentem medo e insegurança quanto à própria capacidade para realizar seus sonhos sozinhas. E essas pessoas são, em diversos momentos e por razões diversas, todo mundo. As mensagens dirigidas às aspirações podem incitar um comportamento, mas a maioria das vezes ele não dura. Por quê? Porque quando você não está movido por um porquê, você não consegue tomar decisões de longo prazo. Quando você está movido por uma aspiração, um desejo momentâneo, você toma decisões de curto prazo. E o que que é a aspiração? A compra, né, o consumo, o impulso do comportamento pela aspiração faz? Faz você querer ter aquele resultado rápido. Não quer dizer que você vai ser movido no longo prazo por algo. Não, você quer aquilo e você quer aquilo rápido. Então, funciona melhor com pessoas que não estão comprometidas com o longo prazo. E a pressão por grupos, a pressão do grupo social. A pressão do grupo social funciona porque nós acreditamos que a maioria, os especialistas, devem saber mais do que nós. Funciona não porque a maioria dos especialistas sempre tenham razão, mas porque nós temos medo de estar errados. Basicamente, funciona muito com medo. E a novidade, também conhecida como inovação, que é a última,
das manipulações, né? É quando as companhias que não são movidas pelo quê, pelo porquê, elas focam muito no quê. Então, o que elas estão vendendo? Elas sempre trazem uma inovação. Ah, é uma tecnologia diferente, é uma entrada mais no computador, é uma porta diferente, uma câmera com mais pixels, uma TV mais tecnológica. Enfim, aí é uma inovação. Ai, você não pode ficar de fora dessa. Você tem que ter essa novidade. Então, isso é uma forma de manipulação para induzir o comportamento. O preço que você paga pelo dinheiro que ganha. Aí ele traz aqui que não pode negar que as manipulações funcionam. Elas podem, de fato, influenciar o comportamento e ajudar uma companhia a ter sucesso, mas há implicações, porque nenhuma delas cria fidelidade, nenhuma delas cria sentimento de devoção, de religião. As manipulações também podem ajudar um candidato a ser eleito, mas não criam um fundamento para a liderança. A liderança exige que as pessoas fiquem com você nos bons e nos maus momentos. Liderança é a capacidade de mobilizar pessoas não apenas para um único evento, mas por muitos anos, que é mais ou menos o que ele vai trazer depois das outras empresas da Apple, quando as empresas são movidas pelo porquê. Ele traz aqui que quase toda decisão que somos instados a tomar todos os dias é como escolher uma pasta de dentes, porque aqui ele traz a inovação, que as pastas de dentes, as marcas de pasta de dente, como a Colgate, elas não foram movidas pelo porquê. Então, elas trabalham muito com a inovação. Ah, acabou que tem 32 cremes dentais. Aí você chega lá no mercado, até agora teve um que acho que foi banido, né? Tá suspensa a venda aqui no Brasil, mas enfim, você chega lá no mercado, tem 32 tipos de pasta de dente. Você muitas vezes não sabe qual escolher, você precisa da ajuda da companhia para escolher aquilo. A Colgate tem no site qual que é o melhor creme para você. Então, ele traz aqui que quase toda decisão que somos instados a tomar todos os dias é como escolher uma pasta de dentes. Definir qual firma de advogados contratar, qual faculdade frequentar, qual carro comprar, são muitas escolhas. Aqui, Peter Y. Brown, em seu livro American Mania, When More is Not Enough, alega que muitas das doenças das quais sofremos hoje têm pouco a ver com a nossa alimentação ruim ou as gorduras parcialmente hidrogenadas em nossa dieta. Em vez disso, Y. Brown, a- em vez disso, diz Y. Brown, a maneira como o mundo corporativo americano se desenvolveu aumentou nosso estresse a níveis tão altos que estamos ficando doentes por causa dele. Que é isso? Quando você tem muita coisa para escolher, você não escolhe, você fica estressado. Então, essa forma de manipulação, de você estar sempre tendo que procurar uma inovação, estar sempre tendo que buscar a forma de influenciar o comportamento dos outros, sem criar essa fidelidade, sem criar esse movimento, que começa pelo porquê, traz esse nível de insegurança, traz esse nível de estresse. E aqui ele já vai para a parte 2 que é uma visão alternativa. Até teve alguém que conversou comigo no inbox de que é uma visão muito americana, que é um livro muito americano, que é um livro. Só um minutinho. Ele é um livro muito americano, que não tem muita influência aqui no onde a gente reside, aqui na nossa região. Eu já discordo, porque esse aqui traz o fundamento do comportamento humano. Apesar da gente não usar muito, não ver muitas empresas usando aqui na região, se a gente começar a aplicar, a gente tem esse efeito, sabe? De inspirar as pessoas, quando você reforça muito o seu porquê, você consegue inspirar. Acontece que aqui na nossa região, aqui, principalmente aqui no sul, a gente tem muito, acostumado muito com manipulações, com esses tipos traz inovação, eu quero preço, então não tem muita fidelidade do cliente, mas algumas marcas sim conseguem fazer isso aqui, porque a gente tem grandes marcas no Brasil. Então, é a base do fundamento do comportamento humano. Ele traz aqui a biologia do cérebro também, né, da parte emocional para a parte racional. E esse é o fundamento. Você pode. É um livro mais voltado para a empresa, porque eu acredito que o americano tem mais esse lado empreendedor. Então, ele traz muito a questão de empresas. Chega um momento que até parece um pouco uma propaganda da Apple, de tanto que ele fala da Apple. Mas depois eu vou trazer o comercial da Apple. Eu acho que ele repete tanto isso porque é uma das marcas com mais clientes fiéis, com uma legião
fãs, de admiradores que acreditam naquela causa, que vão fazer tudo pela marca. Então, eu acho, né, na minha visão, ele traz a Apple por causa disso, tanto, né? Até porque ele passou a ser um cliente fiel da marca, eu acredito. Eu fui ver quando esse livro foi escrito, em um momento, pela tecnologia que ele traz, porque ele traz coisas que para a gente faz tanto tempo já. E esse livro foi escrito em 2009, foi antes dele morrer. Ainda mais, mas aqui até tem uma parte que eles fazem uma nota de rodapé que ele já faleceu, né? Mas ele traz muita visão dele sobre a Apple, que ele trouxe na época, né? Então, ó, o círculo do... aqui ele já começa pela teoria dele, que é uma visão alternativa de começa pelo porquê, que é do círculo dourado, que é de dentro para fora, né? Por quê, como e o quê. Então, por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz e o que você faz. Então, o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, que eu chamo de círculo dourado. O círculo dourado acha ordem e previsibilidade no comportamento humano. Em outras palavras, ele ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. Essa visão alternativa não é útil apenas para mudar o mundo. Também existem aplicações práticas para a capacidade de inspirar. Ela pode ser usada como guia para aprimorar de modo amplo a liderança, a cultura corporativa, as contratações, o desenvolvimento de produto, as vendas e o marketing. Explica até a fidelidade e como criar o ímpeto necessário para transformar uma ideia em movimento social. E tudo isso começa de dentro para fora. Tudo começa pelo porquê. E aqui ele traz o quê? O que é fácil de identificar? É o que todo mundo o que toda companhia, toda organização do planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade, todo mundo é facilmente capaz de descrever os produtos ou serviços que sua companhia vende ou a função do cargo que desempenha dentro daquele sistema. Então, o que é fácil de identificar? O como algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer dizer, quer você chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado ou proposição exclusiva de venda. Os como são apresentados com frequência para explicar o modo pelo qual alguma coisa é diferente ou melhor. Não tão óbvio quanto o que, muitos acham que esses são fatores diferenciadores ou motivadores de uma decisão. Seria equivocado supor que isso é tudo o que é necessário. Faltou um detalhe: o porquê. Muitas poucas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza por que fazem o que fazem. Quando falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, refiro-me a qual é seu propósito, sua causa ou sua crença. Por que sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? E por que alguém deveria se importar? Quando a maioria das organizações ou pessoas pensa, age ou se comunica, elas o fazem de fora para dentro. O que para o porquê. E por um bom motivo, vão do que é mais claro para o que é mais obscuro. Nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como fazemos, mas raramente dizemos por que fazemos o que fazemos. Mas não as companhias inspiradas, não os líderes inspirados. Cada um deles, seja qual for seu tamanho ou sua atividade, pensa, age e se comunica de dentro para fora, começando pelo porquê. A Apple não apenas inverte a ordem das informações, sua mensagem começa pelo porquê, pelo propósito, pela causa ou crença de que nada tem a ver com o que eles fazem. Companhias tentam nos vender o que elas fazem, mas nós compramos por que elas o fazem. E é isso que me refiro quando digo que elas se comunicam de fora para dentro. Elas lideram com o que e como. Quando se comunica de dentro para fora, porém, o porquê é oferecido como um motivo para a compra. E os o que servem como a prova tangível dessa crença. O que a Apple faz serve de prova tangível daquilo em que a companhia acredita. É essa clara correlação entre o que eles fazem e por que o fazem que a leva a se destacar. Depois desse livro, depois eu trago a pesquisa. Ó, as companhias se concentram em o que fazem e em como fazem, sem considerar o porquê. Nós juntamos
né, nós juntamos em uma coisa só, e elas se comportam como commodities. Mas apenas as companhias que atuam como commodities acordam todo dia com o desafio de se diferenciar. Companhias e organizações com uma noção clara do porquê nunca se preocupam com isso. Então, todas aquelas que a gente não sabe o porquê elas existem, o porquê elas fazem o que fazem, qual é a inspiração delas, o que move elas, a gente trata como um commodity, que são praticamente todas, que elas estão focadas em nos contar o que elas fazem, como elas fazem, por que que o produto dela tem um diferencial do outro, e não o porquê elas existem, qual que é a causa fundadora dela existir. Então, a Apple foi muito boa em comunicar isso, ele até traz isso depois. Não é a única maneira, é apenas uma das maneiras. Conhecer seu porquê não é a única forma de ser bem-sucedido, mas a única de manter um sucesso duradouro e ter uma mescla melhor de inovação e flexibilidade. Quando um porquê fica confuso, torna-se muito mais difícil manter o crescimento, a fidelidade e a inspiração que ajudaram a impulsionar o sucesso original. Esse é outro setor que não fez um bom trabalho ao adaptar seu modelo de negócio para que fosse compatível com a mudança de comportamento deslanchada por uma nova tecnologia. Aqui ele traz a sobrevivência e a morte de indústrias, que foi o caso da indústria fonográfica, que foi um setor que não se adaptou direito na época. Quando começou a surgir o MP3, quando o comportamento humano começou a mudar, algumas empresas não se adaptaram, que a gente chama de ruptura, porque a Blockbuster é um grande exemplo disso. Quando começou a surgir o streaming, a Netflix quis vender. A Netflix era serviço de entrega de vídeo por catálogo. Então, você alugava, eles te mandavam na casa, você devolvia. E eles começaram a colocar esses filmes online. Então, começou a surgir o serviço de streaming. A Blockbuster estava muito segura. Ela até poderia ter um porquê, um quê, um como, só que ela não se adaptou porque ela não pensou no comportamento humano. Quando você tem um porquê forte que não envolve o seu como, o seu o quê, você consegue se adaptar. É o que a Apple fez. A Apple começou como fabricante de computador. Era o Macintosh, o Mac, né? MacBook. E passou a vender o iPod. Aí o iPod foi crescendo, virou o iPhone. Hoje em dia, ela é líder em várias, ela dita regras para as empresas de telefonia, por exemplo. O que não tem nada a ver com como o que é inicial dela, que era fazer computadores. Mas por quê? Porque a Apple tem um porquê muito forte. Então, por que começamos a fazer o que estamos fazendo e o que podemos fazer para reviver nossa causa, considerando todas as tecnologias e oportunidades de mercado disponíveis hoje em dia? Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Então, a gente pode ver o que a gente faz como trabalho, carreira ou missão. Se a gente tem um porquê muito forte, a gente consegue transformar o que a gente faz numa missão. Isso é um dos fundamentos para a felicidade autêntica, para o bem-estar geral. E aqui ele traz que não é opinião, é biologia, que o ser humano tem uma necessidade muito básica, a de pertencimento. Nossa necessidade de pertencer não é racional, mas uma constante que existe em todos os indivíduos de todas as culturas. Quando vemos que pertencemos, nos sentimos conectados e seguros. Como humanos, ansiamos e buscamos esse sentimento. Somos atraídos por líderes e organizações que são bons em comunicar no que acreditam. E nós sentimos uma forte ligação com aqueles que são atraídos pelos mesmos líderes e organizações como nós. Isso aqui é o sentimento de tribo. Antigamente, quando a gente estava lá nas cavernas, a gente vivia em tribo. A gente queria pertencer. Por quê? Porque é uma das formas da sobrevivência. Se eu pertenço a um grupo, a chance de eu sobreviver é maior. Então, esse sentimento de pertencimento é muito presente em todo ser humano. Eu quero, eu acredito naquele porquê daquela empresa, então eu me conecto com aquela empresa, eu sei que aquelas pessoas que vão se conectar com aquela empresa acreditam no mesmo que eu. Então, eu pertenço a um grupo. Eu sou muito inspirada por uma pessoa que acredita no porquê e comunica esse porquê. A partir do momento que ela comunica esse porquê, eu me identifico.
tem outra pessoa que se identifica também, e outra pessoa que se identifica. Automaticamente, eu estou dentro dessa tribo. E quando eu tenho um forte porquê, e eu quero defender uma causa, eu quero mobilizar pessoas para essa causa, eu consigo comunicar o porquê, eu junto essas pessoas e eu consigo mobilizar muitas pessoas para o meu porquê. E assim eu consigo promover uma mudança. Foi o que Martin Luther King fez. Ele era um líder inspirador. Ele tinha pessoas como ao seu redor que organizaram, que organizavam, que faziam, que sabiam como fazer aquilo que ele queria, mas ele inspirava multidões. Ele levava pessoas a marcharem, reunia as pessoas na praça, porque ele era inspirador. Ele sabia comunicar, colocar em palavras o seu porquê. E o seu porquê ultrapassava ele. E as pessoas não seguiam ele por ser ele, pelo que ele acreditava. As pessoas acreditavam naquilo também. E ele dava voz ao que ela acreditava. Então ela seguia ele por ele ser esse exemplo, para comunicar que ela acreditava naquilo. A Apple, depois eu vou mostrar para vocês o manifesto de marca da Apple. É muito forte. Então, pessoas que queriam desafiar o status quo se juntavam. Você acredita nisso? Eu também acredito nisso. É uma forma de eu comunicar aquilo que eu acredito também. Então, eu não sigo alguém pela pessoa, eu sigo alguém por mim, porque o meu porquê combina com o porquê dela, porque eu acredito no porquê dela, e eu faço, muitas vezes, do porquê dela o meu porquê. É muito porquê junto, né, gente? Mas deu para entender. Ó, os princípios do Círculo Dourado são muito mais do que hierarquia de comunicação, eles estão profundamente fundamentados na evolução do comportamento humano. E aqui ele traz a representação gráfica do círculo dourado e do nosso sistema. Aqui fica o sistema límbico no centro, que é um sistema que não tem linguagem, que é o primeiro a ser formado, e aqui está o neocórtex. Então, quando eu consigo, o neocórtex, ele tem linguagem, que é o quê? E aqui dentro fica o que me move, que é o porquê. Então, o meu porquê gera uma emoção muito forte dentro do meu sistema límbico, que é o meu sistema não racional, não, não verbal também. Então, eu sei que aquilo toca em mim, eu sei que aquilo me causa emoção, mas eu não consigo comunicar por que que aquilo me causa emoção. E eu uso, então, a minha linguagem para justificar no quê. Por quê? Porque aqui eu consigo justificar. Muitas vezes, lembra lá no começo? Eu tomo uma decisão, tudo começa com uma decisão. Eu tomo uma decisão. Eu não tenho todos os fatos, mas eu tomo aquela decisão. Eu fiz por um motivo. Muitas vezes, e nem eu entendo esse motivo. E eu começo a justificar com o quê? Eu começo a dar justificativas para justificar a minha decisão. Só que a minha decisão veio lá de dentro. Isso que significa a junção dessas duas imagens que representa a tomada de decisão. Então, não é que as pessoas não saibam porque elas tomam uma decisão, elas sabem. É que elas têm dificuldade de explicar por que fazem o que fazem. A tomada de decisão e a capacidade de explicar essas decisões estão em partes separadas do cérebro. Nosso sistema límbico é esperto e muitas vezes sabe o que deve fazer. Algumas vezes a gente chama isso de intuição. Já teve aquele estalo assim, você não sabe explicar de onde veio do sistema límbico. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de visualização geral. Então, eu estou percebendo tudo ao meu redor. Só que isso tudo fica armazenado lá dentro. Aí, às vezes tem um estalo, às vezes você não confia em alguém e essa pessoa se mostra realmente não confiável, porque você sabia, mas como você sabia? O seu sistema límbico sabia. Depois você começa a justificar com o neocórtex, com a parte de verbalizar, né? Então, nosso sistema límbico é esperto e muitas vezes sabe o que deve fazer. É a nossa inabilidade em verbalizar as razões que pode nos fazer duvidar de nós mesmos ou confiar na evidência empírica, quando nosso coração diz para não fazermos isso. E é isso que nos referimos quando falamos sobre conquistar corações e mentes. O coração representa o sistema límbico e a parte do sentimento no cérebro. E a mente é o centro racional da linguagem.
Então, quando eu comunico o porquê, explico como, o que eu faço, eu tenho a junção dos três. Então, eu conquisto as mentes e o coração. Porque a minha mente, a minha fala racional vai conectar com a fala racional. E o porquê vai conectar com o centro emocional, o sistema límbico. Grandes líderes são aqueles que confiam em sua intuição, são os que compreendem que a arte vem antes da ciência, eles conquistam corações antes de conquistar mentes. São aqueles que começam pelo porquê. O poder do sistema límbico é espantoso. Ele não só controla nossas decisões intuitivas, mas também é capaz de nos influenciar a fazer coisas que parecem ilógicas ou irracionais. E aqui ele traz que não é por acaso que a cultura da época, na época costuma ser descrita como uma seita. Tem um estudo científico que foi conduzido depois desse livro aqui, que eles colocam eletrodos no cérebro para ver quais as áreas que acendem. E existem algumas marcas que realmente acende a mesma área de religião. Então, aí, você coloca pessoas religiosas e pede para elas pensarem na sua crença, vai acender uma área na sua religião. Pega pessoas que são fiéis a alguma marca e coloca o eletrodo, vai acender a mesma área. Isso é o que começar pelo porquê, quando a marca se comunica com o seu sistema límbico, realmente causa esse efeito de seita, de religião. Então, por isso que muita gente diz que a Apple é uma religião para algumas pessoas. Tem gente que você pode apresentar qualquer fato. Ah, não precisa comprar o carregador. Isso foi um caso que me contaram esses dias, tá? Que deram porque deram todos os fatos possíveis de que não precisava comprar o carregador original, que não ia dar problema de tensão, não sei o que, não sei. Mas a pessoa tem aquilo tão arraigado, aquela religião, ela não consegue explicar exatamente por quê. Então ela começa a procurar argumentos lógicos, só que é o emocional dela que está dizendo que ela quer comprar porque ela acha que é melhor, porque ela tem identificação com aquela marca. Então, produtos não são apenas símbolos daquilo em que a companhia acredita, servem também como símbolos daquilo em que os compradores fiéis acreditam. Uma forma de eu mostrar para o mundo que eu acredito naquilo, porque aquela empresa soube comunicar no que ela acredita. Então, o círculo dourado, ancorado em princípios da biologia, também obedece à necessidade de equilíbrio. Como tenho comentado, quando o porquê está ausente, produz um desequilíbrio e as manipulações prosperam. E quando as manipulações prosperam, aumentam a incerteza para os compradores, a instabilidade para os vendedores e o estresse para todos. Começar pelo porquê é apenas o início, ainda há trabalho a fazer antes de uma pessoa ou organização obter o direito ou a capacidade de inspirar. Para que o círculo dourado funcione, cada uma das peças tem que estar em equilíbrio e na ordem correta. Então, o primeiro é a clareza do porquê. Tudo começa pela clareza. Você precisa saber por que faz o que faz. Se as pessoas não compram o que você faz, mas por que o faz, e você mesmo não sabe qual é o seu propósito, como qualquer outra pessoa vai saber? Se o líder de uma organização não é capaz de formular claramente por que ela existe em termos que vão além de seus produtos ou serviços, como pode esperar que os funcionários saibam por que ir para o trabalho? 2, a disciplina do como. Uma vez que você sabe por que faz o que faz, a questão é como vai fazê-lo. Os como são os valores ou princípios que guiam como dar vida à sua causa. Como fazemos coisas manifestas-se nos sistemas e nos processos dentro de uma organização e em sua cultura. Compreender como você faz as coisas e, mais importante, ter a disciplina de manter a organização e todos os funcionários responsáveis por esses princípios diretores reforça a capacidade de uma organização de trabalhar em prol daquilo em que é naturalmente forte. É a disciplina de nunca se desviar de sua causa, manter-se responsável por como você faz as coisas, essa é a parte mais difícil. Para que valores ou princípios orientadores sejam de fato eficazes, devem ser verbos. Não é integridade, é fazer sempre a coisa certa. Não é inovação, é olhar o problema de um ângulo diferente. A formulação de nossos valores como verbos nos dá uma ideia clara de como agir em qualquer situação. Então, você tira o abstrato e deixa o prático.
De vez de eu pensar assim, eu quero que eu quero que tenha integridade na minha vida, eu quero que tenha integridade na minha organização. Quando eu chegar num problema, a integridade é um termo amplo, mas eu posso ter, em vez de integridade, fazer sempre a coisa certa. Aí eu vou pensar naquilo ali, nesse problema, e eu vou pensar como eu posso fazer a coisa certa. E se todos os meus funcionários tiverem o mesmo parâmetro do que é certo para mim, dentro do meu porquê, vai ser muito mais fácil você ter uma congruência, ter valores claros. E a consistência de o quê? Tudo que você diz e faz tem que provar aquilo em que acredita. Um porquê é apenas uma crença. Os como são ações que você empreende para realizar essa crença. E os o quês são os resultados dessas ações. Tudo o que você diz e faz. Produtos, serviços, marketing, ações de relações públicas, cultura e quem você contrata. É no nível do quê que a autenticidade acontece. A autenticidade é aquela palavra usada e abusada nos mundos corporativos e políticos. Você tem que ser autêntico, dizem os entendidos. Todos os dados sobre tendências demonstram que as pessoas preferem fazer negócio com marcas autênticas. Mas autenticidade significa que seu círculo dourado está em equilíbrio. Significa que você acredita efetivamente em tudo que diz e faz. Não se pode adquirir autenticidade sem clareza do porquê. E a autenticidade importa. Manipulações e inspirações são ações parecidas, mas não iguais. Tanto manipulação quanto a inspiração fazem cócegas no sistema límbico. Mensagens que despertam aspirações, medo, opressão de grupo nos impelem a decidir de um jeito ou de outro, apelando para nossos desejos irracionais ou jogando com nossos medos. Quando estamos inspirados, ao contrário, as decisões que tomamos têm mais a ver com quem somos do que com as companhias ou os produtos de que estamos comprando. Como eu falei, é quando ressoa em mim, quando ressoa no meu porquê, quando o meu porquê acredita no seu porquê. Eu quero mostrar aquilo. Então, eu sou inspirada por você. Eu realmente acredito e quero mostrar para os outros no que eu acredito, por isso eu me identifico, por isso eu viro fã, por isso que eu participo do seu movimento. Este é o valor do Círculo Dourado. Ele oferece um meio de se comunicar consistente com o modo como indivíduos recebem informação. Por este motivo, uma organização tem que ser clara quanto a seu propósito, sua causa ou sua crença, se assegurar de tudo o que diz e faz é consistente e autêntico. Se os níveis do Círculo Dourado estiverem em equilíbrio, todos aqueles que compartilham a visão do mundo da organização serão atraídos para ela e para os seus produtos como uma mariposa para uma lâmpada. Líderes precisam de seguidores. Quando surge a confiança, aqui ele vai trazer questões muito profundas sobre a confiança. Eu achei muito interessante esse capítulo. A confiança é um sentimento, não uma experiência racional. Confiamos em certas pessoas e companhias mesmo quando as coisas dão errado, e não confiamos em outras mesmo que tudo aconteça exatamente como deveria. Uma lista de itens verificados não garante que haja confiança. A confiança começa a surgir quando temos a sensação de que outra pessoa ou organização é movida por outras coisas que não o seu próprio ganho. Você não pode convencer alguém de que tem valor, assim como não pode convencer alguém a confiar em você. Você tem que conquistar a confiança comunicando e demonstrando que compartilha os mesmos valores e crenças. Você tem que falar sobre seu porquê e demonstrá-lo com o que você faz. Reiterando, um porquê é só uma crença, como são as ações que adotamos para realizar essa crença e os o que são os resultados dessas ações. Quando os três estão em equilíbrio, a confiança é construída e o valor é percebido. Os líderes são capazes de fazer isso porque os que os seguem confiam que suas decisões são tomadas em prol do melhor e mais fundamental interesse do grupo. Em troca, os que confiam trabalham duro porque sentem como se estivessem trabalhando por algo maior que eles mesmos. E aqui reside uma grande diferença entre chefe e líder. O chefe é uma posição hierárquica. Então, você trabalha com medo. Eu sou seu chefe, eu mando em você. Quando eu sou líder, eu inspiro. As pessoas que me seguem, sabem que eu estou fazendo aquilo por uma causa maior. Eu tenho esse poder de expressão. Então, elas sabem que eu vou tomar decisões pelo bem deles, pelo bem da coletividade, pelo bem do grupo, pelo bem daquele projeto. Então, elas confiam
na mensagem. Aquilo ressoa no sistema límbico. E elas, em contrapartida, elas vão trabalhar mais duro, porque elas acreditam naquilo também. Elas se veem naquilo. Elas veem algo maior. Então, aí ele traz aqui que ninguém gosta de perder. E as pessoas mais saudáveis vivem para vencer. A única variação é o tipo de contagem que fazemos. Para alguns é o dinheiro, para outros a fama ou os prêmios, para alguns é poder, amor, uma família, ou realização espiritual. O parâmetro é relativo, mas a vontade de vencer é a mesma. O ímpeto para vencer não é em si mesmo algo ruim. Os problemas surgem, porém, quando o parâmetro se torna a única medida do sucesso, quando o que você conquista não está mais ligado ao seu porquê, que levou você a se dispor a conquistá-lo para começo de conversa. Então, eu tenho formas de parâmetros para verificar o meu sucesso. Cada um vai ter um parâmetro diferente, todo mundo quer vencer. Só que o dinheiro é mais importante para alguns, o equilíbrio é mais importante para outros, cada um vai ter um parâmetro. Mas o que que acontece quando eu me foco muito no parâmetro e esqueço porque eu comecei aquilo? Aí que traz a infelicidade. Aí que vira algo ruim, né? Aí ele traz aqui que tivemos sucesso como espécie graças à nossa capacidade de formar culturas. Lembra que eu falei das tribos? Culturas são grupos de pessoas que se reúnem em torno de um conjunto comum de valores e crenças. Quando compartilhamos valores e crenças, criamos confiança. A confiança nos outros permite que confiemos na ajuda deles para proteger nossos filhos e assegurar nossa sobrevivência pessoal. Aqui ele traz o que é muito interessante, que nós nos saímos melhor em culturas nas quais nos encaixamos, em lugares que refletem nossos próprios valores e nossas crenças. Então, tem gente que nasce numa cultura, mas não se adapta a ela. Aí muda de país, muda de estado, muda de cidade e se adapta àquela cultura. O Brasil, ele é muito extenso. Nós temos muitas culturas diferentes. Então, alguém aqui do Sul, uma cultura diferente de alguém lá do Nordeste. Alguém do Nordeste tem uma cultura diferente de São Paulo. Eu, por exemplo, tenho cultura de cidade pequena. Eu gosto da mobilidade de cidade pequena. Dificilmente eu me adaptaria numa cidade que eu levo 1 hora para chegar em algum lugar. Essa é um valor meu, uma crença minha. Então, existem pessoas que fazem essa mobilidade. Agora, todos nós aqui no Brasil, né, temos o mesmo, a mesma amabilidade, assim, digamos, né? A gente pode falar muito mal, pode não sei o quê, mas, por exemplo, os brasileiros que vão morar fora do Brasil, eles automaticamente, às vezes, eles nem se conheciam, mas eles viram uma comunidade. E por quê? Porque você partilhar dos mesmos valores, das mesmas crenças, ter crescido na mesma comunidade, cria uma confiança. Às vezes você vai escolher comprar de uma marca, você vai escolher contratar um serviço, você vai escolher, às vezes, um amigo seu de infância. Você vai escolher de alguém que morou no seu bairro. Por quê? Porque gera essa confiança, esse sentimento. Você não vai conseguir explicar de forma racional. Você vai dar suas justificativas por uma escolha que seu sistema límbico fez. Você vai tentar racionalizar depois, mas você vai escolher primeiro, com base, nesse sentimento de tribo. Aí, aqui ele traz que quando funcionários se identificam com a sua causa, eles garantem seu sucesso e não vão trabalhar duro, buscar soluções inovadoras por você. Farão isso por eles mesmos, porque o seu porquê está ressoando. Eles estão mostrando o porquê deles através do seu porquê. Dê às pessoas uma catedral. Aqui ele traz que a história dos dois pedreiros. Você vê lá dois pedreiros trabalhando. Você vai até o primeiro deles e pergunta: Você gosta do seu emprego? Ele olha para você e responde: Estou construindo essa parede desde que me lembro. O serviço é monótono, trabalho o dia inteiro sob sol abrasador. As pedras são pesadas e carregá-las dia após dia pode acabar com as costas. Nem tenho certeza de que esse projeto será terminado enquanto eu estiver vivo, mas é um emprego. Paga as contas. Você lhe agradece e continua seu caminho. 10 metros adiante, se depara com o segundo pedreiro. Se ele faz a mesma pergunta: Você gosta do seu emprego? Ele ergue os olhos e responde: Eu adoro o meu emprego. Estou construindo uma catedral. Claro, estou trabalhando nesta parede desde que me lembro.
E sim, o serviço às vezes é monótono. Trabalho o dia inteiro sobre um só abrasador. As pedras são pesadas e carregá-las dia após dia pode acabar com as costas. Nem tenho certeza de que esse projeto será terminado enquanto eu estiver vivo. Mas eu estou construindo uma catedral. O que esses dois pedreiros estão fazendo é exatamente a mesma coisa. A diferença é que um deles tem a noção de um propósito, um senso de pertencimento, uma missão, e o outro, e esse primeiro trabalha para participar de algo maior que a tarefa que está executando, e o outro tem um emprego. Ter um senso do porquê muda por completo a visão que se tem de seu emprego. E isso é, inclusive, é uma técnica que você consegue procurar a sua missão, o seu porquê dentro daquilo que você já faz hoje. E se não conseguir, não, procurar algo que te traga essa sensação. Pagar muito alguém e lhe pedir que venha com grandes ideias oferece pouca garantia de resultado. No entanto, juntar uma equipe de pessoas com a mesma mentalidade e lhe dar uma causa a perseguir é garantia de um senso maior de trabalho em equipe e camaradagem. O papel de um líder não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente no qual as grandes ideias possam surgir. E ambientes que são baseados em medo, eles minam a criatividade. Eles não se tornam um ambiente seguro em que as pessoas possam errar e inovar. Então, você ter ambientes inspiradores estimula a criatividade, estimula a produtividade. Servidores, pessoas emocionalmente saudáveis, num ambiente seguro, são mais criativas, são mais produtivas, têm um senso de camaradagem, conseguem se ajudar e crescer como um todo em prol daquele bem maior, em prol do seu porquê. A capacidade de inovação de uma empresa não é tão útil somente para desenvolver novas ideias, é inestimável também para enfrentar períodos de dificuldade. Quando os funcionários vão trabalhar com uma noção maior de propósito, consideram mais fácil enfrentar tempos difíceis e podem até encontrar oportunidades nestes momentos. Acontece. Vida real, Alexander. As grandes organizações tornam-se grandes porque as pessoas dentro delas se sentem protegidas. A forte percepção de uma cultura cria um sentimento de pertencimento e funciona como uma rede. As pessoas vão trabalhar sabendo que gestores, colegas e a organização como um todo zelarão por elas. Isso resulta em um comportamento recíproco. Decisões individuais, esforços e comportamentos que amparam beneficiam e protegem os interesses de longo prazo da organização. A influência dos outros. Por que alguém deveria confiar em você? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Qual é o seu porquê? Você está ressoando o porquê de alguém? Se a gente não tem um porquê, a gente levanta da cama, não precisa necessariamente a gente criar um porquê, a gente pode se identificar com o porquê de alguém. Porque a gente pode ser uma pessoa de como. Eu acredito naquele porquê, eu vou seguir essa missão, eu estou inserida numa organização e eu vou criar como. Eu vou fazer o quê, sabe, dentro daquela organização por causa daquele porquê. Então, por que te move? Por que as pessoas deveriam confiar em você? Mesmo que você a relativize, a opinião dos outros importa. E as opiniões daqueles em quem confiamos importa mais. A questão é como conseguir influenciadores suficientes falando sobre você de modo que você possa fazer o sistema chegar ao ponto de virada? Isso no caso de você ter um porquê muito forte. Como chegar ao ponto de virada? Aqui, a lei da difusão da inovação explica muito mais do que apenas a difusão de inovação ou tecnologia. Explica a difusão de ideias. Aqui é se você tem um porquê, como você pode chegar, como você pode difundir o seu porquê. Não precisa necessariamente você ter uma organização, como o Martin Luther King, ele tinha uma ideia, né? E aqui, esse aqui é o gráfico da inovação, né? Então, quando você tem uma ideia, você tem 2,5% de pessoas que vão comprar o seu porquê, que o seu porquê ressoa muito. Daí você vai ter os adotantes iniciais, que gostaram daquela inovação, que gostaram daquela tecnologia, daquela ideia. Essa parte aqui, que são esses 15%, é quem você precisa convencer. Por quê? Porque se o seu porquê ressoar neles, eles vão levar a sua ideia adiante. E aí você vai ter a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Que esses aqui são as pessoas que ainda usavam telefone fixo.
até alguns anos atrás, porque eles são os retardatários, eles demoram mais que todo o resto para adotar novas tecnologias. Então, o celular surgiu, teve aqueles inovadores, tinha aqueles 2% e era caro, né? Então, quem podia, né, estava aqui. Foi uma revolução. Teve gente que não quis. Aí você teve os adotantes iniciais, e aí foi difundido. Aí esses aqui começam a falar sobre você, começam a falar sobre a sua ideia, ou começam a falar sobre o seu produto, e eles vão fazer entrar aqui. Você consegue, ele traz isso dentro do livro, né? Que você consegue, por meio da, de dinheiro, investimento, trazer direto para a massa. Só que se você não provou o seu porquê, se você não tem essa base aqui, você não vai conseguir se manter, que foi o caso da Tivo, que era um produto de gravar TV aberta nos Estados Unidos, eles tinham um bom produto, mas eles falharam em comunicar o porquê inicialmente. Então, eles falharam em conquistar essas pessoas. Então, eles tinham um bom produto, eles comunicavam o que eles faziam. Só que você não consegue, ter clientes fiéis, fazer as pessoas falarem do seu. Quem gostou foi quem foi convencido né? Então, por mais que eles tivessem uma ideia de US$ 1 bilhão, eles não foram para frente por causa disso. Então, os inovadores são um pequeno percentual da população que desafia o restante de nós a ver o mundo e a pensar nele de um jeito um pouco diferente. Os adotantes iniciais são semelhantes aos inovadores na medida em que apreciam as vantagens trazidas por novas ideias ou novas tecnologias, reconhecem logo o valor da novidade e estão dispostos a tolerar uma imperfeição porque conseguem ver o potencial por trás daquilo. Os 34% seguintes da população constituem a maioria inicial, seguida da maioria tardia, e, por fim, os retardatários na extremidade direita. Retardatários são os que compram telefone com teclas só porque pararam de fabricar telefones de disco. A maioria inicial e tardia tem mentalidade mais pragmática. Para eles, os fatores racionais pesam mais. A maioria inicial sente-se um pouco mais confortável com novas ideias e tecnologias, ao passo que a maioria tardia não. Todos nós estamos em lugares diferentes desse espectro, dependendo do produto ou da ideia. Quando estamos em um dos lados do espectro, costumamos achar difícil compreender os que estão no outro, porque seu comportamento não faz sentido. Cada um de nós atribui valores diferentes a coisas diferentes e nossos comportamentos acompanham isso. Esse é um dos principais motivos pelo quais é quase impossível convencer alguém do valor de seus produtos ou suas ideias com base em argumentos racionais e benefícios tangíveis. A lei da difusão da inovação deve ser considerada caso a aceitação no mercado de massa seja importante para você. Recusar-se a fazer isso custará muito dinheiro e pode resultar em um sucesso medíocre, se não um fracasso total. Acaba havendo uma ironia quanto ao sucesso no mercado de massa. É quase impossível alcançá-lo se você direcionar seu marketing e seus recursos para aqueles que estão no meio da curva, sem primeiro se dirigir aos adotantes iniciais. Isso porque a maioria inicial não experimentará algo novo até que alguém o tenha feito antes. E esses da maioria dos adotantes iniciais, de 15 a 18%, não são constituídos de pessoas que simplesmente querem comprar o produto. É o percentual de quem compartilha suas crenças e quer incorporar suas ideias, seus produtos e serviços na própria vida, como o que dos seus porquês. Da mesma forma, os 10% de atuais consumidores ou clientes vão naturalmente demonstrar fidelidade a você. Mas por que eles são tão fiéis? Assim como somos incapazes de explicar por que amamos nossos cônjuges, e o melhor que podemos balbuciar para explicar o que faz deles tão bons clientes é se eles simplesmente nos entendem. E embora essa explicação possa parecer correta, ela é completamente inaplicável. Como fazer mais pessoas entenderem? Comunicando seu porquê. Se você for disciplinado e se concentrar nos adotantes iniciais, a maioria acabará vindo também. Mas isso tem que começar pelo porquê. Apenas se concentrar nos chamados influenciadores não será suficiente. Toda essa ação de incentivar o influenciador é manipulativa, faz o influenciador perder toda a sua autenticidade perante o grupo. Não vai demorar muito para que o grupo descubra que a recomendação não foi feita tendo em mente o interesse do grupo, mas o interesse de uma só pessoa. Isso corrói a confiança e o valor do influenciador tornar-se
inútil. Que aconteceu aqui no Brasil com o caso dos tigrinhos, né? Dos influenciadores que, é, que divulgavam certos produtos, divulgam certos produtos. Eles acabaram por perder muito da credibilidade. 10% das pessoas vão ser aqueles fiéis que se identificam, tal, mas o resto perde a credibilidade perante o resto. Como mobilizar aqueles que acreditam? Comece pelo porquê, mas saiba o como. A energia pode motivar uma multidão. A energia empolga, mas o carisma inspira. Energia é fácil de ver, fácil de avaliar e fácil de copiar. Carisma é difícil de definir, quase impossível de avaliar e impreciso demais para copiar. Todos os grandes líderes têm carisma, porque todos os grandes líderes têm clareza quanto ao porquê. Uma inesgotável crença em um propósito, uma causa maior do que eles mesmos. Não é a paixão de Bill Gates por computadores que nos inspira, é seu inesgotável otimismo que até os problemas mais complicados podem ser solucionados. Os caminhos da nossa carreira não são, em boa medida, fortuitos. Você é levado pelo destino a fazer o que você faz. Mas, independentemente de o que fazemos em nossas vidas, nosso porquê, o propósito, a causa ou a crença que nos impulsiona nunca muda. Se nosso círculo dourado estiver em equilíbrio, o que fazemos é apenas uma forma tangível que encontramos de reanimar nossa causa. Quando o porquê está claro, os que compartilham aquela crença serão atraídos por ele e talvez queiram participar do processo de lhe dar vida. Se essa crença for amplificada, talvez o poder de mobilizar ainda mais pessoas que acreditam para que ergam as mãos e declarem quero ajudar. E aqui ele traz o amplificador. E aí ele traz a imagem gráfica do círculo dourado, né? O corte assim, mas se você for ver, ele tem a forma de um amplificador. Então, o porquê é o centro. Quando você consegue passar a sua mensagem, ela amplifica. Você vai ter gente fazendo o quê por causa do seu porquê. E aqui você tem a sua mensagem amplificada. Então, para cada grande líder, cada indivíduo do tipo porquê, existe uma pessoa inspirada, um grupo do tipo como, que pega uma causa intangível e constrói a infraestrutura que é capaz de lhe dar vida. É essa infraestrutura que efetivamente torna possível qualquer mudança mensurável ou sucesso. Ele traz muito exemplo do Martin Luther King, que tinha um braço direito, que era uma pessoa do tipo como. O Walt Disney tinha o seu irmão, que era uma pessoa do tipo como. O Walt Disney tinha uma visão, ele tinha um porquê muito forte. O irmão dele viabilizou esse porquê virar realidade. A visão e o carisma do líder são bastante para atrair os inovadores e os adotantes iniciais. Confiando em sua intuição, essas pessoas farão os maiores sacrifícios para tornar a visão realidade. Com cada êxito, com cada demonstração tangível de que a visão pode de fato se tornar realidade, a maioria de mentalidade mais pragmática começa a demonstrar interesse. As pessoas tipo por quê são as visionárias, as que têm imaginação superativa, costumam ser otimistas e acreditam que todas as coisas que imaginam podem efetivamente ser realizadas. As do tipo como vivem mais no aqui e agora, são realistas e têm uma noção clara de todas as coisas práticas. A maior parte das pessoas no mundo é do tipo como, é funcional no mundo real e é capaz de fazer um bom trabalho. Esse relacionamento entre pessoas por quê e pessoas como começa por esclarecer a diferença entre a declaração de uma visão e a declaração de uma missão de uma organização. A visão é a declaração pública da intenção do fundador, é o porquê de a companhia existir. Ela é literalmente a visão de um futuro que ainda não se concretizou. A declaração da missão é uma descrição da rota, dos princípios que a guiam. Como a companhia pretende criar aquele futuro? Quando essas duas coisas são declaradas, o tipo porquê e o tipo como, estão certos de quais são os seus respectivos papéis na parceria. Eles trabalham juntos com clareza de propósito e um plano para chegar lá. No entanto, para que funcione, é preciso mais do que um conjunto de talentos, é preciso confiança. E aqui ele traz que para que uma mensagem tenha um impacto real e afete o comportamento e plante fidelidade, é necessário mais do que publicidade. Precisa propagar algum propósito, alguma causa ou crença mais elevada, com a qual os que abraçam valores semelhantes possam se relacionar.
Então, a sua mensagem tem que comunicar a sua crença sempre. E é assim que você constrói um megafone. Você constrói um amplificador, que pessoas propaguem sua mensagem. O líder com uma causa, seja um indivíduo ou organização, precisa ter um megafone para transmitir a sua mensagem. Quanta gente, quanta boa ideia fica dentro da gaveta ou se perde porque as pessoas não souberam comunicar elas. Então, tudo começa com a comunicação. Saiba o porquê, saiba como, e aí o que. Aí a gente vai para o capítulo 9 aqui. Fale claramente e será claramente compreendido. Uma organização é representada pela visão do círculo dourado como um cone tridimensional. Esse sistema organizado fica em cima de outro sistema, o mercado. Então, a gente tem aqui, né, o círculo dourado, aqui o megafone, né, então tem o porquê, como e o quê. E aqui é uma companhia organizada hierarquicamente. Então, eu tenho o fundador, que tem um porquê, eu tenho as pessoas como que vão tornar essa missão possível, e eu tenho o que, as pessoas o que fazem efetivamente, que trazem para o mundo, que concretizam aquela ideia. Isso aqui é altamente hierarquizado. Fundador, os líderes e o resto da organização. E aqui eu tenho o mercado. E o mercado, ele não é hierarquizado e ele é caótico. Então, aqui é organizado, aqui não é. E isso aqui tudo conversa aqui. Então, o mercado que é caótico vai conversar com a minha organização, vai ter uma ideia do que é a minha missão através do o quê. Esse é o ponto de interseção. É aqui que as pessoas. Então, tudo que eu faço tem que ser coerente, tem que comunicar o meu porquê, para que esse mercado caótico e não organizado consiga perceber, consiga entender qual é o meu porquê. Por isso que o círculo dourado precisa estar em equilíbrio. Quando a companhia é pequena, isso não é um fator importante, pois esse sistema, o mercado, é inerentemente caótico e desorganizado. O único contato que o sistema organizado tem com o desorganizado é na base, no nível do quê. Se as pessoas não compram o que você faz, compram o porquê o faz. E se todas as coisas que acontecem no nível que não representam com clareza o porquê de a companhia existir, então a capacidade de inspirar fica gravemente comprometida. Quando a companhia é pequena, isso não é um fator importante, pois seu fundador tem muito contato com o mundo fora dela. Quando a companhia cresce, são acrescentados sistemas e processos e outras pessoas juntam-se a ela. A causa que era personificada em um indivíduo lentamente se transforma em uma organização estruturada e o cone começa a tomar forma. À medida que a organização cresce, o líder sai fisicamente de cena, se afasta de o que a companhia faz e se afasta do mercado lá fora. E é aí que muitas vezes a gente tem a ruptura, quando o fundador sai, né? Então, tentar comunicar sua proposta de valor diferenciado é realmente difícil. Na falta de uma linguagem adequada para compartilhar nossas emoções profundas, nosso propósito, nossa causa, nossa crença, contamos histórias, usamos símbolos, criamos coisas tangíveis para dizer àqueles que acreditam naquilo em que acreditamos, posso apontar e dizer: esse é o porquê de eu estar inspirado. Se for feito da maneira adequada, é nisso que se transforma o marketing, a marca, os produtos e serviços, uma forma de organizações se comunicarem com o mundo. Comunique-se claramente e será compreendido. Comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir. Grandes sociedades compreendem a importância que os símbolos têm de ratificar seus valores e de assimilar as suas crenças. Símbolos que tornam tangível o que é intangível, e a única razão de terem significado é que nós lhes infundimos significados. A maior parte das companhias tem logomarcas, mas poucas foram capazes de convertê-las em símbolos significativos. Como a maioria das companhias são falhas ao comunicar aquilo que acreditam, a maior parte das logomarcas é destituída de qualquer significado. No melhor dos casos, as logomarcas servem como ícones para identificar uma companhia e seus produtos. Um símbolo pode não ter qualquer significado profundo se não soubermos por que ele existe em termos maiores do que o simplesmente identificar a companhia. Sem a clareza do porquê, uma logomarca é apenas um desenho. Para que companhias sejam percebidas tal qual grandes líderes e não ditadores, todos os seus símbolos, incluindo logomarcas, precisam representar algo no qual possamos acreditar, algo que possamos apoiar.
Isso exige clareza, disciplina e consistência. Um símbolo é qualquer representação tangível de um conjunto claro de valores e crenças. Não é a companhia ou organização que decide o que seu símbolo significa. É o grupo fora do megafone, no caótico mercado, que faz isso. Esse é o teste mais autêntico de quão efetivamente se produziu um megafone, quando a clareza é um filtro que atua ao longo de toda a organização e aparece vívida em tudo que dela emana. Aqui eu quero, no símbolo, eu quero trazer o. Não sei se vocês já viram o manifesto. Eu trouxe ele aqui, eu vou colocar para vocês assistirem. Para quem não viu, né? Quem já viu pode pular essa parte, quem está vendo no gravado. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, troublemakers, the round pegs in the square holes, ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, they genius. The people who are crazy enough to think they can change the world, ones who do. Então, essa era a ideia da Apple. Essa era a ideia da não da logo, mas a forma deles comunicarem o porquê, que é pense diferente. Nós desafiamos o status quo. Então, as pessoas que se identificavam naquela época com a marca tinham, apesar do Macintosh ser muito mais caro, apesar de todos os problemas, as pessoas se identificavam. Por isso que a Apple tem tantos fãs fiéis, porque ela passou do megafone, ela foi para o mercado caótico e as pessoas compraram essa ideia. Elas fizeram elas se identificaram com aquele porquê, elas quiseram mostrar que elas eram diferentes, que elas pensavam diferentes. É a forma delas mostrarem que elas pensam diferentes, que elas questionam o status quo das coisas. Elas se identificam, vê as pessoas que eles trouxeram no comercial. É um comercial que arrepia, que traz, mostra, né, tudo que ele traz aqui no livro, de você começar pelo porquê. Então, eles foram bons em comunicar, eles criaram esse megafone, eles foram para o mercado caótico, e o mercado comprou a ideia, né? Então, o mercado se identificou com essa ideia. As pessoas que estavam fora da organização olharam para aquilo, entenderam aquele porquê, se identificaram com aquele porquê e passaram a difundir a ideia. Com um porquê claramente declarado em uma organização, qualquer um dentro dela é capaz de tomar uma decisão com tanta clareza e precisão quanto o fundador. Um porquê oferece um filtro muito claro para a tomada de decisão. Aqui ele passa porque ele fala, aqui ele vai trazer o maior desafio é o sucesso. Quando o porquê ele fica nebuloso dentro da organização. E ele traz a história do Walmart. Quando o Walton, que foi o Walmart, era o que o Walton tinha construído para servir aos seus irmãos seres humanos, para servir à comunidade, para servir aos seus funcionários, para servir aos seus clientes. O serviço era a causa maior. Quando ele se afastou, quando ele morreu, o Walmart entrou em declínio. Ele perdeu o porquê. O que antes era norteador de todas as decisões do Walmart, servir a comunidade, servir seus funcionários, servir as pessoas, passou ao segundo plano. Primeiro plano passou a ser o que eles faziam, que era oferecer preço baixo. Então, o preço virou o norteador de decisões.
ao ponto deles terem processos por maltrato de funcionários, por maltrato de pessoas. Olha aqui que para algumas pessoas existe uma ironia no sucesso. Muitas que alcançaram grande sucesso nem sempre sentem assim. Algumas, ao conquistar a fama, falam sobre a solidão que com frequência a acompanha. Isso acontece porque sucesso e conquista não são a mesma coisa. Embora muitas vezes a gente confunda uma coisa com a outra, conquista é algo que se alcança ou obtém como um objetivo. Às vezes é tangível, claramente definido e mensurável. O sucesso, por outro lado, é um sentimento ou estado de espírito. Ela se sente bem-sucedida, né? Nos termos que uso aqui, a conquista vem quando você tem clareza ao perseguir e obter o que você quer. O sucesso vem quando você tem clareza para saber por que quer aquilo. A primeira é motivada por fatores tangíveis e o último por algo mais profundo no cérebro. O sucesso vem quando acordamos todo dia nessa interminável busca de um porquê para fazermos o que fazemos. Nossas conquistas, o que fazemos, servem como marcos que indicam que estamos no caminho certo. Não se trata de isso ou aquilo, precisamos das duas coisas. Mais importante é que algumas pessoas, quando saem em busca do sucesso, acabam se confundindo, vendo o que conquistaram como seu destino final. Esse é o motivo de nunca se sentirem satisfeitas. Não importa quão grande seja seu iate, não importa o quanto elas conquistem. Aí aqui ele traz que rupturas acontecem. O motivo pelo qual tantos pequenos negócios fracassam, no entanto, é que a paixão sozinha não é capaz de sustentá-los. Para que a paixão sobreviva, é preciso estrutura. Um porquê sem um como, uma paixão sem estrutura tem alta probabilidade de fracasso. E o maior de todos os desafios que qualquer organização pode enfrentar é o sucesso. Aqui, aí ele traz esse gráfico, né? Que aqui o dinheiro ou qualquer outro critério de medição, aqui é o que você faz. Então, e aqui é o tempo. Conforme vai aumentando o seu critério de medição, por exemplo, o quanto você vai faturando, você vai tendo um porquê, e aqui chega o momento da ruptura, em que com o tempo, com o crescimento da organização, você esquece o seu porquê. E você continua focando no seu o quê. E é aqui que há um grande problema, há uma ruptura, né? Então, o gráfico ilustra a vida de uma organização. A linha de cima representa o crescimento de o que a organização faz, e a segunda linha representa o porquê, a clareza do propósito, da causa, das crenças iniciais. O objetivo seria garantir que a clareza do porquê se mantivesse bem alinhada com o crescimento de o que a organização faz. Em outras palavras, à medida que o volume do megafone aumenta, deve-se garantir que a mensagem transmitida por ele continua clara. Então, aqui a gente deveria manter as duas linhas juntas. E é aqui que você tem o sentimento de sucesso e o sentimento de conquista, quando você consegue manter as duas juntas. Então, aqui a empresa estava voando. Aqui já começa a dar ruptura. O momento em que a clareza do porquê começa a se envolver é o momento da ruptura. Nesse ponto, as organizações podem ecoar bem alto, porém sem clareza. Pode anunciar mais desconto, você pode usar de toda a manipulação possível, mas se o seu porquê começa a se tornar obscuro, a empresa dificilmente vai conseguir voltar ao que era no seu tempo grandioso, a não ser que retome o porquê. Ele traz aqui um exemplo disso, né? Companhias como Walmart, Microsoft, Starbucks, Gap, Dell e muitas outras que costumavam ser especiais passaram todas por uma ruptura. Se não forem capazes de recapturar seu porquê e tornarem a inspirar os que estão dentro e os que estão fora de sua organização, todas acabarão parecendo mais como a AOL do que as companhias que foram um dia. Gente, a AOL, a minha idade me permite lembrar da AOL, tá? Mas eu não sei se vocês vão lembrar. A gente tinha grandes empresas que nos conectavam à internet na época. A AOL era uma grande do setor. Só que ela perdeu o porquê, ela perdeu o time, ela deixou de se manter atual, deixou com base no que tinha no mercado, usar o mercado para manifestar o seu porquê. Ela se concentrou no que ela fazia, e o que ela fazia passou a não ser mais relevante. Se você não se renovar, se você não renovar as formas de fazer o seu porquê diante de novas tecnologias, você se torna irrelevante. Foi o que aconteceu com a AOL na época, né?
A maioria das organizações utiliza hoje parâmetros muito claros para rastrear o progresso e o crescimento de o que fazem. Em geral, é o dinheiro. Infelizmente, temos formas de mensuração muito precárias para garantir que o porquê fique claro. E ele traz o exemplo aqui, muito legal, eu achei, tá? Já vou trazer ele, mas primeiro assim, ó, o dinheiro é um parâmetro legítimo para mercadorias vendidas ou serviços prestados, mas não é um cálculo de valor. Só o fato de alguém ganhar muito dinheiro não significa necessariamente que esteja fornecendo muito valor. Da mesma forma, só porque alguém ganha pouco dinheiro não significa necessariamente que forneça pouco valor. Medir apenas o número de mercadorias vendidas ou o dinheiro gerado não é uma indicação de valor. Valor é um sentimento, não um cálculo, é uma percepção. Ele traz o caso de uma moça que foi trabalhar numa firma de cobrança de atraso de inadimplentes, né? E quando ela trabalhou nesse escritório, eles usavam do medo, da agressividade, e ela não se sentia bem naquele ambiente. Então, ela decidiu abrir a própria empresa de cobrança. Uma forma de gratificar os seus cobradores, de ver que o seu propósito, o seu porquê era mais forte, era com base em quantos cartões de agradecimento eles escreviam. Então, eles cobravam, a pessoa pagava, eles escreviam um cartão de agradecimento. Então, quantos cartões de agradecimento você enviou? E essa empresa que ela criou tinha um porquê muito forte. Ela não queria, ela queria entender por que que aquelas pessoas estavam devendo. Ela queria tratar bem aquelas pessoas, ela queria fazer isso de uma forma humanizada. Então, ela tinha um porquê. Ela se importava com as pessoas. O porquê da empresa dela era nós nos importamos com as pessoas. E aí a empresa dela se tornou um sucesso. As pessoas que eram cobradas pela empresa dela voltavam a fazer negócios com a empresa para a qual elas deviam, porque elas não foram cobradas agressivamente, e ela tinha um índice de pagamento muito maior, porque as pessoas, lembra lá do começo do livro, as pessoas querem se sentir pertencentes, elas querem se sentir ouvidas. Elas querem sentir que alguém está escutando elas. Então, quando o cobrador escutava a história delas, gerava um programa de pagamento e quando elas pagavam e recebiam um cartão de agradecimento por ter pago, isso fazia muita diferença. Então, o porquê dessa moça fez muita diferença. Ela revolucionou ali a área dela, que era de cobrança, né? Quando a pessoa que personifica o porquê vai embora, sem ter expressado com clareza por que a companhia foi fundada em primeiro lugar, ela não deixa uma causa clara para o seu sucessor liderar. Aqui ele traz a história do Steve Jobs, do Bill Gates, que o Steve Jobs, lá no começo da Apple, ele saiu. E aí o CEO que entrou não tinha aquele porquê muito claro. Então a empresa começou a entrar em declínio. Aí o Steve Jobs volta. Quando o Steve Jobs volta, ele deixa muito claro o porquê. E ele traz isso em tudo que a Apple faz, o Steve Jobs. E o Bill Gates também, quando ele saiu da Microsoft, ele deixou de estar lá, de inspirar, a Microsoft teve no declínio. Aí ele voltou para deixar o porquê claro, para estar lá como figura inspiradora e foi se afastando. E ele continua fazendo o seu porquê, só que agora na fundação, né? E até, ó, a cultura de todas e o Walmart também. O Walmart, como ele morreu, ele não incutiu nos seus sucessores o, a clareza do porquê o Walmart entrou em declínio. E eles passaram a focar no que eles faziam, que era vender barato. Apesar de vender barato, tudo, não tem mais a referência que o Walmart tinha antigamente. A cultura de todas essas companhias foi inteiramente construída em torno da visão de um homem, que é a Microsoft, a Apple. O único plano de sucessão que vai funcionar é encontrar um CEO que acredite nessa visão e queira continuar a liderar esse movimento, não substituí-lo por sua própria visão de futuro. Foi o que aconteceu com a Apple. O Steve Jobs saiu, o Steve Jobs voltou. E ele, né, ele morreu agora já, né? E ele foi substituído pelo Tim Cook em 2011. E o Tim Cook, ele era diretor, ele era uma pessoa comum. Ele era diretor de operações, então ele participou de todos os grandes lançamentos. Ele não quis substituir o porquê da Apple. Ele continua trabalhando no porquê original da Apple. Então, ele é um CEO novo, alinhado com o porquê do CEO antigo. Isso
que transformou a Apple numa empresa de milhões de dólares em uma empresa de bilhões de dólares. Continua lançando produtos inovadores, continua sendo líder de mercado nas suas categorias, né? Então, esse novo CEO, que não quer substituir a visão do CEO antigo, ele toma a bandeira original e conduz a companhia para a próxima geração. Por isso dizemos que é sucessão, não substituição. Há uma continuidade na visão. Foi o que aconteceu, né? E as origens de um porquê. O Macintosh foi o primeiro computador no mercado de massa a usar uma interface gráfica e um mouse, permitindo às pessoas simplesmente apontarem e clicar, em vez de digitar um código. Por ironia, foi a Microsoft que levou o conceito da Apple até as massas, com o Windows, a versão de Gates para a interface gráfica ao usuário. A capacidade da Apple de desencadear revoluções e a da Microsoft de levar ideias ao mercado de massa ilustram com perfeição o porquê de cada companhia e de seus respectivos fundadores. O de Jobs sempre esteve relacionado a desafios, a desafiar o status quo, e o de Gates sempre foi uma questão de chegar à maioria das pessoas. Então, um desafiou o status quo. A, naquela época, o computador, a tecnologia era direcionada para empresas. O que ele queria era revolucionar, eles queriam dar o poder para as pessoas. Então, o Steve Jobs veio revolucionando o mercado, veio dando poder para o homem comum. Você tinha uma interface gráfica que tornava amigável ao usuário, para os rebeldes que queriam desafiar. Aquele era o desafio. E o Bill Gates queria dar o poder para o homem comum, para aquela pessoa, para cada um na sua casa. A visão do Gates era que chegar às massas, que todo mundo tivesse um PC em casa. E os dois conquistaram a sua visão, os dois revolucionaram a nossa tecnologia e a forma como todos nós vivemos hoje. São duas pessoas que nos trouxeram a nossa realidade atual. O porquê não vem de se olhar à frente para o que você quer alcançar e de imaginar uma estratégia para chegar lá. Não nasce de nenhuma pesquisa de mercado. Não vem de extensas entrevistas com consumidores ou mesmo com funcionários. Vem de se olhar na direção oposta àquela em que você está agora. Achar o porquê é um processo de descoberta, não de inovação. Cada pessoa tem um porquê e cada organização também. Dar clareza ao porquê, ironicamente, não é a parte mais difícil. É a disciplina para confiar na intuição, permanecer coerente com o propósito, a causa ou as crenças. Manter-se totalmente equilibrado e autêntico é a parte mais difícil. Os poucos que são capazes de construir em torno de sua causa um megafone são apenas uma companhia. Não apenas uma companhia, são os que adquirem a capacidade para inspirar. Ao fazer isso, eles mobilizam um poder para motivar pessoas que poucos podem imaginar. Captar o porquê de uma companhia ou uma organização, ou compreender o porquê de qualquer movimento social, começa apenas com uma coisa: você. Bonito, né? Tem coisa que esse livro traz uma mensagem muito bonita sobre porquê nós devemos ter muito claro o nosso porquê. Inclusive, eu, Paola, acredito que o nosso porquê é a nossa motivação, é o motivo para a nossa ação. Tudo aquilo que a gente faz tem um porquê. A gente só consegue efetivar mudanças na nossa vida se a gente tiver o nosso motivo, o nosso porquê muito claro. Então, eu quero mudar uma parte da minha vida que eu não estou satisfeita. Por que você quer fazer isso? Encontra lá no seu âmago. Torna em palavra aquilo que você está sentindo. Confia na sua intuição. Se você quer, porque lá no fundo você sabe que você precisa. Escreve por quê. E deixa em algum lugar bem visível para que você veja sempre e relembre. Aquilo vai te dar o ânimo necessário, vai te dar a disciplina, vai te fazer as coisas que você não quer fazer, porque você vai ter um motivo. Você vai ter a sua motivação muito clara para você. Então, a nova competição, se você seguir seu porquê, os outros seguirão você. E que a gente já está caminhando para o final, né? Quando compete com outras pessoas, nenhuma quer ajudar você. Mas quando compete com você mesmo, todos querem ajudar você. E se fôssemos trabalhar todo dia simplesmente para sermos melhor do que nós mesmos? E se nosso objetivo fosse fazer esta semana um trabalho melhor do que o que fizemos na semana anterior? Fazer este mês ser melhor do que no mês passado? Por nenhuma outra razão senão a de querermos deixar a organização em uma situação melhor do que aquela em que encontramos, eu diria mais, deixar um mundo melhor.
do que o mundo que encontramos. Então, nosso grande desafio é encontrar o nosso porquê, aquilo que ressoa, aquilo que faz nós queremos mudar. Nós não vamos estar competindo com os outros, nós estaremos competindo com nós mesmos. Então, qual é o seu porquê? Então, seria isso para o encontro de hoje. Nos vemos mês que vem com a coragem de não agradar. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima.